Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Leandro Silva e este é o programa Palavra Urgente. Mais uma vez estamos juntos e nesta programação nós vamos falar um pouquinho sobre o medo. Isso mesmo, hoje nós vamos ouvir a história da dona Diva Carvalho e através de algo que aconteceu na sua vida, ela foi acometida por uma série de problemas. E essa talvez seja a realidade de muitas pessoas que estão nos assistindo hoje. Pessoas com seus temores, pessoas com seus medos, pânico. Quantas pessoas nós não vemos aí aterrorizadas por tudo que acontece. Às vezes a pessoa ouve de algo que está acontecendo lá fora, ouve um noticiário, ouve sobre alguma coisa que está acontecendo, talvez nosso país mesmo, ela ouviu que está acontecendo talvez um tiroteio ou alguma coisa ruim em outro bairro e ela fica atemorizada. Quantas pessoas não estão vivendo acometidas por esse medo? Essa é uma realidade que, infelizmente, tem assolado inúmeras pessoas. Eu quero ouvir aqui um pouquinho da história da dona Diva Carvalho e assim nós vamos comentando um pouquinho mais durante o programa a respeito dessa situação. Presta bastante atenção aqui. Diva sempre teve um ótimo relacionamento com a sogra. E quando ela falece no início de 2020, Diva fica extremamente abalada. Uns 3 dias depois da morte da minha mãe, ela não queria desligar a luz do quarto. Ela nunca foi de dormir no claro, sempre no escuro. Não tinha medo do escuro. Eu tinha medo de ficar sozinha, tinha medo de dormir no escuro, eu tinha medo de tomar banho. Quando minha esposa saía para trabalhar, ficava tremendo meu coração de medo. Foi só piorando. A minha esposa era assim, era uma pessoa muito dedicada à nossa casa. Você vê que coisa, ela perde alguém muito querido e a partir desse momento ela começa a sentir medo, coisas que não aconteciam antes, ela começa agora a ter esse tipo de receio, esse tipo de medo. Inclusive, não dormia com a luz apagada e uma série de outras coisas. Você vê que coisa séria, o que uma situação pode desencadear, foi um gatilho, para que ela começasse agora a ter esse medo, esse receio. Outras pessoas, foi algo assim traumatizante que ela acabou tendo na sua vida, algo que ela passou, uma situação que ela passou e acabou desencadeando algum tipo de medo, uma situação que ela passa, alguma coisa que ela viu e acabou desencadeando esse tipo de medo. Pessoas, às vezes, tem pessoas que têm medo de andar durante o dia, na rua, outros não saem à noite. Você vê que o diabo acaba, de alguma maneira, fazendo com que a pessoa ela fique em uma prisão do medo tão grande que a pessoa não vive, ela não consegue viver. Não eu estou falando aqui de algumas situações, mas tem gente que tem medo de tudo. Tem gente que tem medo de coisas que a gente às vezes fala assim, não, mas uma coisa como essa, é uma coisa tão pequena, mas a pessoa tem medo. E aí eu lembro da questão ali do Jó. O Jó, ele diz, no seu livro, diz que aquilo que ele mais temia lhe sobreveio. Ou seja, aquilo que ele mais tinha medo acabou acontecendo na sua vida. Muitas pessoas, infelizmente, acabam atraindo para a sua vida aquilo que elas temem. Ou seja, trazem para a sua vida aquilo que elas têm medo. E é fato, se torna uma profecia maldita. Como assim, pastor? Deixa eu te explicar uma coisa. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê, não é verdade?
Eu penso de uma forma que tudo é possível ao que crê, de uma forma, pode ser de uma forma positiva, através da minha fé em Cristo Jesus, mas como também de uma forma negativa, quando eu começo a ter medo e atrair para a minha vida coisas ruins. Ou seja, acaba sendo possível também, tudo se tornando possível ao que crê de uma forma também negativa. Infelizmente, é o que nós vemos acontecendo com muitas pessoas. Vamos dar uma olhada aqui nessa reportagem e nós voltamos já já. A síndrome do pânico está associada à crise de ansiedade aguda. Além de muito medo e desespero, essas crises são inesperadas, podendo afetar a saúde física das pessoas. Fatores genéticos, vícios, estresse extremo são alguns fatores que podem provocar a doença. Medo de morrer, perder o controle e enlouquecer, dor no peito e taquicardia são os sintomas que a síndrome provoca. A doença se apresenta em momentos de terror, costuma aparecer na adolescência ou no início da vida adulta. Em 2020, a Organização Mundial da Saúde estimou que entre 2% e 4% da população sofria com a enfermidade. Você viu o que dizia a reportagem? Isso é muito forte. E é bom a gente prestar atenção nesses dados, né? Nesse tipo de levantamento. Imagina, pessoas que têm a sensação de que alguém está lhe seguindo quando não tem ninguém. A Bíblia fala sobre isso. Fala sobre isso, que o ímpio, né? Ele sente que alguém está lhe perseguindo sem que haja perseguição, sem que haja alguém, de fato, lhe perseguindo. E aí a pessoa fica, né, como falávamos ali anteriormente, a respeito dessa prisão. E ela não vive, ela não consegue viver. Eu queria que você prestasse atenção aqui numa palavra de um especialista, de uma pessoa que entende um pouco sobre a mente, né? Entende um pouco, né? Entende muito, por isso que ela é especialista, a respeito da mente humana. Presta atenção no que esta psicóloga vai dizer. Bem, a síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade que tem como característica a ocorrência de episódios de medo intenso, um desconforto muito grande, uma sensação de morte. E a pessoa tem uma preocupação persistente, medo de passar mal na rua. É por isso que geralmente pessoas que têm esse mal-estar, que têm a síndrome do pânico, ela busca sempre ter alguém do lado, né, com esse medo, com essa preocupação exagerada ali de que ela vai passar mal. Então ela tem sintomas no corpo mesmo de mal-estar, né, relacionados à ansiedade, né, esses ataques de pânico no meio da rua, e ela fica bastante receosa por conta disso. É muito importante, porque assim, a questão medicamentosa, né, você buscar a ajuda de um psiquiatra é essencial, mas ele vai estar ali, né, na questão medicamentosa, né, de tirar os sintomas, né, diminuir os sintomas, né, tirar os sintomas. O psicólogo, ele vai estar auxiliando justamente psicoeducando em relação ao transtorno, mudando, né, ajudando a pessoa a mudar essa maneira negativa de pensar, né, mais ou menos negativa de pensar, ensinando a ele sobre essa questão dos erros cognitivos, né, desse pensamento errado em relação às situações, né. A gente vai estar reestruturando cognitivamente a mente e ele vai estar ali, né, com mais ferramentas para estar lidando com isso ao longo da vida, né, porque podem aparecer em outras circunstâncias. A partir do momento que eu tenho esse conhecimento, né, eu vou conseguir lidar muito melhor, não vou deixar ficar tão grave quanto ficou, né? Esse paciente, ele vai ter essas ferramentas para estar lidando com a situação no momento e também se prevenindo aí de ter um outro episódio futuramente. Na verdade, a pessoa tem essa preocupação, né? Porque parece muito uma coisa tão forte no corpo, tem um sintoma tão forte no corpo, né, essa questão fisiológica do transtorno, que parece que está morrendo mesmo, mas dificilmente, né, a possibilidade aí, não sei se tem possibilidade, mas a possibilidade deve ser bem mínima. Uma das coisas que a gente faz é psicoeducar em relação a
esses sintomas, né, que parecem que não vai acabar e são bem curtos, né, parece uma eternidade para a pessoa que está passando, mas dificilmente não tem uma relação com a morte. Tem essa preocupação que vai morrer, mas no fundo, são sintomas no corpo, né, que quando a gente aprende a lidar, a gente vê que eles, da mesma maneira que eles vêm, eles passam. A dona Diva, né, até ela entender isso, esses ataques, né, foram constantes. Esses ataques fizeram com que ela, né, se fechasse. E eu queria, inclusive, aqui saber, né, como ela foi saindo dessa situação, como Deus entrou ali no momento certo, em que momento ela entendeu que precisava dessa ajuda, né, para que ela pudesse se livrar dessa cadeia chamada medo, né? Preste atenção aqui na segunda parte da novela. Bolo, essas coisinhas, não tinha vontade de fazer mais nada. Inclusive, o jardim dela quase não mexia. Só queria ficar deitada, não tinha vontade de conversar, de sair. Eu nunca fico sem fazer minha unha, sem arrumar o cabelo. Eu não estava me importando. E aquilo estava me deixando assim mais doente ainda, porque eu sabia que aquilo não era meu. Aí ele foi percebendo, falei, mas por que está acontecendo, né? O médico já me passou para um psiquiatra. O psiquiatra falou que eu estava com síndrome do pânico. Foi medicada e tal, mas parecia que o remédio não estava fazendo efeito. Voltamos no médico de novo, ele aumentou as doses do remédio, né? E ela só ficava dormindo. O remédio só dava sono. Eu achei interessante a dona Diva falando que ela sabia que aquilo não era dela. Isso é importante, né? A pessoa identificar que aquilo não lhe pertence, que aquilo não fazia parte da sua vida. Ou seja, coisas simples. Ela disse que não ficava sem fazer a sua unha, uma pessoa que cuida da sua aparência, mas que através desse medo, desse pânico, né, ela acabou deixando de fazer coisas simples. É isso que o diabo quer. O diabo quer que as pessoas deixem de viver, deixem com que essa prisão faça com que ela fique só dentro de casa, né, no seu cantinho. Tem pessoas que querem ficar com a casa toda fechada, no escuro, sabe? É igual, eu lembro de um programa que o pastor Maico estava fazendo, um Fala Amigo, e ele falando, deu uma palavra em cima do rei Uzias, e aí ele falou, quem é que não lembra, né, desses filmes épicos, daqueles reis, né, que são acometidos por lepra e ficam lá, né, no esconde. É exatamente isso. O que o diabo quer é que a gente fique assim, encarcerado, sabe, escondido, tenha medo de se relacionar, tenha medo de estar com pessoas. O que o diabo quer é que a gente fique assim. Em alguns casos, né, onde esse medo faz com que a pessoa se retraia, venha a depressão, a pessoa nem, como nós vimos, ela já estava deixando de cuidar da sua aparência. Algumas pessoas deixam de tomar banho, algumas pessoas deixam de cuidar realmente da sua higiene. Coisa muito séria. Eu queria aqui que você prestasse atenção no Casos Curiosos. Vai falar a respeito desse assunto. Presta atenção. Nos Casos Curiosos de hoje, eu quero falar sobre a Síndrome do Pânico, uma doença que afeta 2% da população mundial e provoca uma paralisação na vida da pessoa de forma avassaladora. Uma apresentadora famosa que compartilhou sofrer de Síndrome do Pânico durante uma palestra foi a Angélica. Ela que acabou concluindo que a Síndrome do Pânico vivida era por conta de excesso de trabalho. Assim também com uma modelo mundialmente conhecida, Gisele Bündchen, que compartilhou também que luta contra a Síndrome do Pânico há alguns anos. Sintomas como aceleração cardíaca, suor frio, um medo avassalador também que faz ela parar com suas atividades por conta do que pode acontecer. E esse pode acontecer está restrito
a sua mente, aquilo que pensa. Síndrome do pânico tem paralisado muitas pessoas, simplesmente por falta de ajuda profissional, terapêutica ou de um médico especialista, um psiquiatra, mas é uma psicopatologia que precisa ser tratada. Curioso, não? Pessoal, eu quero agora que você preste atenção no desenrolar dessa história. Eu quero que você veja o que Deus fez na vida da dona Diva. Olha só. Eu ligava a TV de manhã, às vezes, o dia inteiro. E eu me sentia alimentada, ia me encorajando. Aí é quando ela começou a tomar água ungida. A hora que eu tomava água, eu sentia uma paz. Na volta à vitória, eu sentia alívio. E ali ela foi se curando, começou a reagir. Então foi assim que Deus foi agindo nas nossas vidas, na vida dela. Parou aquela vontade de ficar deitada, parou aquela vontade de não fazer nada, voltou tudo normalidade. Então aí eu senti que eu estava bem. Diva começa a buscar pela cura da depressão em janeiro de 2021. E em março ela se sente totalmente liberta. Fui curada da depressão, hoje estou 100% bem. Graças a Deus eu tenho tentado me arrumar, eu tenho tentado fazer isso a casa, fazer minhas coisas, que sempre gostava de estar fazendo. Hoje ela é feliz da vida. Hoje ela arruma a casa, hoje ela tem vontade de passear, tem vontade de sair de casa. A gente vai para os mercados, a gente sai, a gente vai viajar, não tem mais medo, fica sozinha em casa. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus continue abençoando, né, o maridão feliz aí falando a respeito desse milagre que Deus fez na vida da dona Diva. Presta atenção aqui em Salmo de número 26. Eu falei aqui inúmeros versículos ao longo do programa, mas queria que você prestasse atenção aqui. Salmo 26, versículo 1 e 2 diz: Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade, tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha a minha mente e o meu coração. Que a nossa mente, ela seja esquadrinhada pelo Senhor. Onde existir, né, no caso da dona Diva, foi o medo, mas se existir qualquer outra coisa, que seja esquadrinhada, para que não haja lugar, para que o diabo não encontre a oportunidade para que venham esses ataques. Como eu falei, a nossa mente vamos dizer assim, é o alvo, né, maior, vamos dizer assim, de ataque para o diabo. Então, se a nossa mente estiver em Cristo, de fato, né, nós vamos conseguir vencer todas essas batalhas que surgirem. Pessoal, eu quero, antes de fazer a oração, deixar aqui para você o meu endereço. Sou o pastor Leandro Silva, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, no Rio Comprido. Nós temos culto todos os dias, 8, 15 e 19 horas. No domingo, às 8 e 17. Eu quero fazer essa oração com você, com um copo com água. O meu já está aqui. Vamos unir a nossa fé. Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro junto com o teu povo. E peço ao Senhor que o Senhor se manifeste através, meu Deus, desse copo com água, que a tua unção poderosa esteja nele, curando, libertando, meu Deus, de todo e qualquer mal. Faz a tua obra, arranca o medo no coração desta pessoa. Eu oro e assim entrego em tuas mãos a vida de cada uma delas e esse copo com água, ao participarmos, que o poder do Senhor se manifeste em nossas vidas. Obrigado, Pai. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço para você e nós vamos ficar com uma canção linda em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Não há outro amor igual ao teu, não há o que temer. Me sinto seguro em tuas mãos e tu és meu, e
e eu sou